Bom dia para você e bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. A Palavra do Cardeal é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo, bom ano novo. Bom ano novo, o senhor tem que explicar. Ano novo na igreja, na liturgia. É verdade, é verdade. Com o primeiro domingo do Advento. Feliz ano novo para vocês também. É verdade. E um bom domingo, primeiro domingo do Advento. A gente começa um ano litúrgico hoje, né, Dom Odilo? Exatamente. O ano litúrgico é um pouco diferente do ano civil. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento e conclui-se com o último domingo do ano litúrgico, com o domingo de Cristo Rei, que nós celebramos domingo passado. Né? E ao longo do ano litúrgico, nós vamos celebrando, fazendo a memória dos grandes mistérios da nossa salvação, do tempo de Deus que entra no tempo dos homens, da história de Deus que entra na história dos homens, para a nossa salvação. Por isso, ao longo do ano, recordamos os grandes mistérios da fé, da nossa fé. Agora, e o mistério da fé que recordamos no Advento, mais uma vez. Agora nós temos 4 semanas que a gente se prepara justamente para o grande momento da encarnação. O mistério da encarnação e do nascimento do Filho de Deus no meio de nós, na nossa condição humana. Mas o próprio Advento já é um mistério de fé também. Recorda justamente o tempo nosso e o tempo de Deus. O nosso tempo que se abre para o tempo de Deus, e o nosso tempo é um tempo de espera, um tempo de trabalho, de produzir frutos, é um tempo de vigilância. Vigilância, de estar atentos para a gente não perder o tempo de Deus, a eternidade. Que bonito isso, o tempo que mistura o tempo de Deus com o tempo. O mistério da encarnação é esse, né? Exatamente, Deus entra na história. Entra na história, né? Deus entra na nossa vida, vem ao nosso encontro para nos redimir, para dar um sentido novo, para elevar, dar significado novo à nossa vida, à nossa história, nosso dia a dia. Então, pelo amor de Deus, não é aniversário de Jesus. O aniversário não é aniversário, é um mistério da encarnação. Nossa, é muito mais do que celebrar o aniversário de Jesus. A gente precisa parar de falar isso na igreja. É isso mesmo. Que o jornal diga, alguém outro diga que não tem a nossa fé. Agora, nós não podemos estar falando de aniversário de Jesus de jeito nenhum. Nós celebramos muito mais. É por isso que, de repente, alguém que pergunta, mas espera aí, aniversário de Jesus, mas será que Jesus nasceu nesse dia mesmo? Não nasceu nesse dia? Quem é que demonstra? Onde que está a certidão de nascimento? É verdade. Mas não é isso que nós celebramos o Natal. Por isso vamos viver bem o Advento para a gente entender isso. Vamos começar hoje aqui, o primeiro domingo do Advento, mostra para nós e traz para nós o Evangelho de Marcos, né? Capítulo 13, versículo 33 a 37. O senhor já falou sobre a vigilância, vigiar e não sabeis quando o dono da casa, né, ele vai chegar, tudo. Então, sim, o Evangelho de hoje é apropriado justamente para o início do ano litúrgico. Então, nós vivemos o tempo do Advento, de um lado, para recordar as promessas de Deus, promessas da salvação, que ainda não se realizaram plenamente, se realizaram em parte através da vinda do Filho de Deus ao mundo, mas elas ainda têm uma parte por se completar. É o que nós chamamos popularmente o fim dos tempos. Sim. Mas na igreja, na doutrina e na catequese da igreja, também na teologia, nós falamos os últimos acontecimentos, ou os acontecimentos escatológicos. A gente chama de novíssimos. Os novíssimos. Então, nós recordamos que nós vivemos esse tempo do Advento, de um lado, recordando a promessa de Deus e o nascimento do Salvador no Natal. Mas, por outro lado, nós recordamos esse tempo de Advento como anúncio do Senhor que virá. Anúncio dos tempos futuros, anúncio das promessas de Deus que ainda estão por se cumprir. Olha que interessante. É assim que a gente vive. Por isso esse
tema da vigilância, ou seja... Exatamente. O tema da vigilância já aparece no primeiro domingo, porque este tempo que vivemos, não só durante o Advento, a nossa vida é um tempo de Advento. Ah, olha que interessante. A nossa vida é um tempo de Advento e durante esse tempo devemos então nos preparar para o grande encontro com Deus, estando vigilantes, estando atentos para a gente não viver de distrações, né? Quem se distrai não sabe mais para onde está indo, o que está acontecendo. Viver atentos, viver discernindo sobre o que se passa, não perder o rumo, não perder a estrada, não desanimar, né? Então é a vigilância e a prontidão. Muito importante. Esses domingos vão sempre trazer esse tema para a gente. Dom Odilo, uma das maneiras mais excelentes e talvez populares e eficazes também da gente preparar para o Natal e viver bem o Advento é a novena de Natal. Novena de Natal que a gente faz em família, que a gente faz com os grupos. Esse ano nós temos todo um trabalho feito para isolamento social, com essa pandemia. Como que a gente vai realizar as novenas? Como que a gente vai fazer esse momento acontecer na nossa vida? Olha, eu acho que a novena de Natal volta a ser o que devia ser sempre, né? Na família. Novena de Natal em família. Então a gente recomenda que faça a novena de Natal em família. Se houver a possibilidade de fazer com o grupo de rua, com os vizinhos, ótimo. Mas, em geral, ainda é preciso cuidar e as pessoas estão atentas, ainda tem o risco de contágio. Então, olha, cada família faça novena em casa. E aí sim aparece de novo também esse aspecto da igreja em casa. A igreja, a família é a pequena comunidade da igreja, família unida, celebrando, vivendo a sua fé, expressando a sua fé. Então, não deixe de fazer novena. Alguns já começaram, e nós inclusive temos uma novena bonita também na Arquidiocese de São Paulo, que está justamente apontada sobre esta realidade da família e Igreja do Besc. E Deus que entra em nossa vida, onde nos encontramos. Então é importante a gente realizar essa preparação do Advento com a novena, eu acho importante. E trazer, não deixar, né, de repente... Não deixar de fazer novena, porque não dá para reunir o grupo. Reúne a família. Reúne a família. E ainda que sejam 2 pessoas, façam 2 pessoas, né? Faça os pais com as crianças, a avó com os netos, se for preciso, faça novena. Procurem o texto da novena, vocês vão encontrar na sua paróquia. Tem também as livrarias católicas que estão oferecendo, mas procurem sobretudo na sua paróquia. Onde hoje a gente tem que lembrar, hoje é o segundo turno das eleições. Em alguns lugares nós vamos ter segundo turno, né? Verdade, nas muitas grandes cidades, né? Tem um segundo turno de eleições, então mais uma chance para a gente escolher bem quem vai governar nossas cidades e quem vai... Bom, os vereadores já foram eleitos no primeiro turno, mas então agora se trata de escolher os prefeitos de muitas cidades grandes que têm segundo turno. Isso mesmo. Mas hoje também nos unimos ao Papa. Opa, é verdade, Dom Odilo. Ontem foi entregue o Barrete Cardinalício, né? A mais 13 novos cardeais. 13 novos cardeais. Talvez ontem alguns viram que foi transmitido pela TV, nossas TVs católicas também ecoaram, né, a celebração em Roma da entrega das insígnias aos 13 novos cardeais. Que são os insígnios, Dom Odilo? São o Barrete, que é aquele o chapeuzinho vermelho, o solidão vermelho. Aquele. O Barrete. E depois o anel cardinalício. O anel. O anel cardinalício, que o anel sempre lembra a aliança do matrimônio. Esse é o anel do senhor? Esse não é o anel cardinalício. Esse não. Esse é o anel de bispo. De bispo, né? Porque o bispo também, o cardeal também é bispo, continua bispo. Mas o anel cardinalício, sobretudo, mostra a vinculação estreita do cardeal com o Papa. Com o Papa. Com o Santo Padre. Então o Papa convocou 13 novos cardeais para o colégio cardinalício e hoje eles celebram com o Papa. Já celebraram, né, essas alturas, né? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ver. Se não, vejam os noticiários hoje sobre a missa e o que o Papa disse aos novos cardeais. Muito bom. A gente termina e eu peço ao senhor a bênção, então, Dom Odilo. Então, olha, o tempo do Advento é rápido, curto. Vamos entrar logo e mergulhar no espírito desse tempo do Advento, viver bem, ir ao encontro do Deus que vem.
Esta é a grande mística do Advento, ir ao encontro do Deus que vem e que se apresenta a nós de muitas maneiras. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.